Então, dando início ao julgamento, o primeiro tem as duas partes, né? E o Ministério Público. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, que... Você está na voz lá. Estava olhando lá. Eu peço, pela ordem, peço a palavra. Senhor presidente, nós temos hoje para julgamento dois processos. Como o processo de prestação de contas, me parece que não existe inscrição de sustentação, né? E eu comuniquei já ao desembargador Milton que eu vou pedir vistas para tirar uma dúvida. Eu estou apenas dizendo a Vossa Excelência, se a Vossa Excelência assim entender, chamar primeiro o processo, porque a gente só fica o outro, que também é da minha relatoria, a gente fica mais tempo para ele. Certo. Então, eu indago dos senhores advogados, doutor Igor Franco Pereira dos Santos e doutor Henrique Corrêa Vasconcelos. Se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Você vai inverter a pauta, não? Você vai inverter a pauta, jogar primeiro o segundo, para depois voltar para esse. O segundo qual é? O segundo? É uma prestação, é um recurso em prestação de contas. Bom, então, inicialmente, eu vou inverter a pauta em virtude do pedido do desembargador Alcídio Guzmão. Então, desconsidere esse primeiro que eu chamei. Aí, chama julgamento o segundo, que é recurso eleitoral PJE número 0600-361, dígito 12. Prestação de conta eleitoral, candidato, pedido de reforma da sentença, origem maravilha. A relatoria do desembargador eleitoral, Milton Gonçalves Ferreira Neto, advogado do doutor Dagoberto Costa Silva de Almena, e a sustentação oral, não tem, né? Não havendo sustentação oral, eu passo a palavra para o eminente relator, doutor Milton Gonçalves Ferreira Neto. Uma palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente. A síntese da ementa. Com certeza, senhor presidente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, Cleber Regloureiro, eminente desembargador Alcides, corregedor desta corte, demais desembargadores, desembargador Ney, desembargador Guilherme, desembargador Sócrates, desembargador Rodrigo, que nos participa virtualmente, eminente procurador regional eleitoral, doutor Marcelo, os senhores advogados e demais presentes. Senhor presidente, não havendo sustentação e como a antecipação do pedido de vista, eu vou somente ler a síntese da ementa e, eventualmente, quando o desembargador Alcides trouxer, a gente pode, eventualmente, discutir até para aprofundar melhor o exame dessa matéria. A ementa que eu proponho para o caso é o seguinte, senhor presidente. Direito eleitoral, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato. Irregularidades formais, recurso próprio sem comprovação da origem e omissão de despesa advocatícia. Valor reduzido, aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, recurso provido, contas aprovadas com ressalva. É assim como entende, assim como voto, senhor presidente. Em discussão, voto do eminente relator. Presidente, conforme comuniquei ao eminente desembargador Milton, eu estou pedindo vista desses autos ou desse processo. E avisando aos senhores desembargadores, se quiser antecipar o voto, regimentalmente é possível. Alguém queira antecipar o voto? Diante do silêncio, fica sobre o estado presente, processo, aguardando o retorno de vista do desembargador Alcides Guzmão, que provavelmente será na próxima segunda. É isso, desembargador? Ok. Aí o senhor volta para o primeiro. Volta para o primeiro, que a gente não provou, né? Agora o primeiro, chama julgamento o primeiro. Da relatoria do desembargador Alcides Guzmão, recurso eleitoral PJE número 0600-211, dígito 40. Conduta vedada, agente público, abuso de poder, política econômica, utilização de recursos públicos, pedido de reforma da sentença. Origem Campo Alegre, da relatoria do desembargador eleitoral Cid Guzmão da Silva.
Recorrido. Campo Alegre pode ser melhor. Advogado, doutor Igor Franco Pereira dos Santos. E outra, recorrente, recorrido, Henrique, doutor Henrique. De Góis Tenório, advogado Igor Franco Pereira e recorrido. E recorrente. E recorrido, Leonardo de Paula Monteiro. E advogados, doutor Henrique Correia Vasconcelos. E outros, recorrente e recorrido, Paulinho de Fato Pereira Albuquerque, e recorrente e recorrido, Nicolas Teixeira Tavares Pereira, advogados, doutor Henrique Correia Vasconcelos, e outros. Bom, aí, havendo sustentação pelas duas partes, eu indago se e o Ministério Público também irá se pronunciar, não é isso, doutor Marcelo? Mas eu indago se as partes e o Procurador-Geral Regional, doutor Marcelo Toledo, se dispensam a leitura do relatório. Sim, sim, sim. Dispensa, doutor? E o doutor Henrique Correia também dispensa? Pronto. E o Ministério Público também dispensa? Muito bem, doutor Procurador. Bom, diante da dispensa da leitura do relatório, está com a palavra, doutor Igor. Pelo prazo regimental de 10 minutos. Excelência, antes de dar início ao tempo, só para... Eu já tinha conversado aqui com o doutor Henrique, são dois recursos recíprocos, né? Um, se a parte investigada recorre da aplicação de multa, e, no nosso caso, recorremos da questão da sanção de cassação de mandato. Para facilitar, já conversei com o doutor Henrique, a gente uniria os dois e eu, como estou pela parte investigante, iniciaria a sustentação. Então, os processos sendo julgados serão os dois conjuntamente, é isso? Seriam os dois recursos, já conjuntamente. Não, o tempo seria o mesmo, 10 minutos. Até para Tem que facilitar. botar tudo no bloco só. Isso, e 10 minutos para cada um. Tem certeza que não querem juntar não os dois para fazer a sustentação só? Os dois não mesmo? Não, a memorize? Então, a gente... Não, o que é que a gente está colocando é isso. Eu já vou aqui sustentar e contrarrazoar, né? E ele também. Isso. A mesma coisa. Está com a palavra pelo prazo regimental. Isso. Muito obrigado, senhor excelentíssimo presidente Clever Loureiro, em nome de quem cumprimento todos os demais aqui presentes. O caso aqui que se traz não se trata apenas de condutas vedadas isoladas, mas sim de um sistema padronizado de clientelismo, digno inclusive de referência sobre a obra Democracia em Chá de Voto, que mostra que um Brasil antigo ainda se faz presente no ano de 2025. A prática aqui adotada não se foi uma prática apenas de conduta vedada de uma gestão, é a prática de uma conduta vedada de uma família, porque o senhor Nicolas Pereira, que era o então prefeito, usou de todas as armas que tinha legais e ilegais para eleger um aparente. É disso que se trata. Se trata do que se muitas vezes discute em registro de candidatura, mas aqui não foi possível barrar essa candidatura porque se trata de primos, mas que aqui se tem um exemplo claro de como uma família pode utilizar a máquina pública ilegalmente para se perpetuar no poder. E digo isso de uma forma muito objetiva, porque a tese aqui é muito clara. O prefeito Nicolas Pereira, utilizando a administração pública, não só promoveu a entrega de várias benesses, violando o 73, parágrafo 10 da 9.504, como também do artigo 73, inciso 4 também da 9.504. Por quê? Porque em
todas as situações, houve referência a uma candidata que sequer fazia parte da gestão municipal, ela não ocupava cargo nenhum, mas participou diretamente de todas as entregas, com exceção dos kits escolares, que não houve a entrega porque ela, evidentemente, não poderia entrar diretamente no colégio, eis que lá era um ambiente onde se estavam presentes professores e alunos. Mas não se deixou de, nas publicações, Nicolas Pereira fazer a marcação e a resposta de Pauline Pereira à marcação. Então, houve toda uma vinculação, foi toda uma orquestra de ações voltadas para a promoção da candidata Pauline Pereira. Aqui o que se tem, e reforçava-se, inclusive, nas postagens, inclusive postagens em redes oficiais do município, como, por exemplo, o YouTube do município, era a gestão Pereira que estava dando aquelas benesses. Ali não era simplesmente o município, era a gestão Pereira que estava dando aquelas benesses. Inclusive, com ameaças veladas, de dizer, olha, se a gestão Pereira continua, essas entregas vão continuar também. Então, é feita toda uma associação para mostrar que aquilo ali é fruto da família Pereira. E quando se vai observar todo o arcabouço processual e se vai observar a documentação, realmente se verifica que foi a família Pereira. Por quê? Porque nenhuma dessas entregas estava dentro de um programa estruturado, com lei específica, com execução orçamentária no ano anterior, sendo aplicado naquele ano. E aqui, né, o que chama muito a atenção são os números, excelências. Os números são gritantes. Primeiro, pela proximidade do período eleitoral. Segundo, o quantitativo no município pequeno do interior de Alagoas. Então, para iniciar, nós temos o projeto Barriga Cheia. Nesse projeto são 2.000 quilos de sementes de feijão, bonés, camisas de proteção UV e até o transporte para agricultores. Uma ação que beneficiou mais de 500 famílias. E quem estava lá para fazer a entrega disso daí? Pauline Pereira, que, como já expliquei, não tinha nenhum cargo na administração pública. Mas não é só. Não é só. Nesse caso aí, não existia uma lei específica. E muitas vezes se tenta demonstrar que existia uma lei ou que existia uma execução em anos anteriores através de publicações, postagens. Mas onde é que está a lei? O que diz a lei? Cadê a peça orçamentária colacionada ao processo? Cadê a juntada da relação dos beneficiários e como eram escolhidos esses beneficiários? Não existe. Não existe, simplesmente foi ignorado. Algumas situações foram trazidas ao tribunal já em grau de recurso, inclusive violando o contraditório ampla defesa em primeiro grau, porque cada documento desse poderia ser feito uma contraprova em primeiro grau, mas o fato é que nenhum desses documentos trouxe nada de relevante para afastar as ilicitudes praticadas. Por exemplo, no segundo caso, foi feita a Semana Santa. A Semana Santa é um volume gigantesco de benesses entregues. Para os senhores terem uma ideia, foram 55 toneladas de peixe, 13.000 quilos de arroz, 13.000 unidades de leite de coco e 13.000 sucos de uva. Veja que o número 13.000 vai bater exatamente com o número de famílias beneficiadas, que foram 13.000 famílias no município de Campo Alegre. Novamente aqui, quem surge entregando diretamente esses bens? Pauline Pereira. Ela tinha algum cargo nessa época? Ela participou de alguma questão da gestão pública, especificamente em relação a isso? Zero. E mais, mesmo se tratando aqui de números expressivos, foi trazida uma documentação, né, pela parte, no caso, recorrida, e só esqueceu de um único detalhe. 39.000 itens distribuídos não tinha nenhuma relação com os documentos que foram juntados aqui, já em sede de recurso. Nenhuma relação. E pior, os documentos apresentados ainda revelaram uma confusão deliberada. Por quê? Porque a lei orçamentária apontava uma ação da cultura, mas quando se foi ver a rubrica do pagamento, se estava, na verdade, a assistência social. Isso sem contar os 39.000 itens que não teve nenhuma referibilidade, seja de lei, ou de execução orçamentária, ou de contratos administrativos, ou de prova dos beneficiários, ou como eram escolhidos esses beneficiários, inclusive nos anos anteriores, como era que isso se dava.
Terceira irregularidade caracterizadora de conduta vedada. 350 kits escolares, quer dizer, 350 kits de equipamentos agrícolas e um equipamento tipo van entregue, isso em janeiro. Aí a defesa alegou que essa entrega, na verdade, era um programa federal. Só que quando se foi ver a documentação, era um ofício do prefeito solicitando diretamente que fosse realizada aquela entrega, aquela benesse. O que houve foi verba federal que ingressou dentro do município para custeio daquilo ali. Ainda que seja a administração federal comprando diretamente aqueles itens, não é um programa federal sendo executado com prévia dotação orçamentária no ano anterior e executado em Campo Alegre. É algo que veio de supetão, através de um ofício, em cima da hora do processo eleitoral, para se fazer aqueles pagamentos. Inclusive, poderia configurar outra conduta vedada, que é a transferência voluntária de valores em ano eleitoral. Caracterizaria outra conduta vedada se esse tribunal chegasse à conclusão que foi, na verdade, uma transferência de bens pela União. E a última conduta aqui, né, com a gravidade também qualitativa e quantitativa inquestionável, que foi 3.937 kits escolares entregues em julho, já no período crítico eleitoral, onde publicidade institucional sequer era vedada, os kits eram entregues com a logomarca, mas ainda assim se fez questão de, na postagem, fazer referência à candidata Pauline Pereira. E mais, uma quebra gritante da própria lei que se alega que estaria sendo cumprida. A lei alega que essas entregas seriam às crianças vulneráveis, aos estudantes vulneráveis. Mas, na verdade, a entrega se deu indistintamente para todos, em um período crítico eleitoral. Somando os beneficiários totais de todas essas benesses entregues em irregularidade, seja por conta do 73, parágrafo 10, seja pelo 73.4, eis que houve o uso pessoal de promoção de não só um candidato, um aparente, em todas elas, foram 18.287 pessoas atingidas, em um universo de 27 mil eleitores, o que dá aí já diretamente atingidos, 67,2% do eleitorado. Se considerarmos os atingidos indiretamente, esse número ainda seria maior. Então, o que se organizou aqui, na verdade, foi um grande arcabouço administrativo ilícito para tornar uma disputa eleitoral que já era uma disputa eleitoral acirrada, é impossível de ser vencida. Eis que a diferença foi mínima, de 3 mil eleitores, comparado a esse número de atingidos. Então, por essas razões, excelências, considerando a gravidade qualitativa e quantitativa, para os senhores terem uma ideia, é 15 vezes superior em relação ao pacto, ao número de beneficiários atingidos e o número de eleitores, a comparação, é que se pede a cassação do mandato dos representados, e mais, excelências, também a confirmação da sentença, que, apesar de reconhecer todas as condutas, não verificou a questão da gravidade aqui, muito bem detalhada para os senhores, que realmente caracteriza a necessidade de cassação do mandato, conforme os dispositivos mencionados da Lei 9.504. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, membro do Ministério Público, doutor Marcelo, demais desembargadores, doutor Igor Franco, a quem desde já, junto com o desembargador Alcides, agradeço a compreensão de ter retirado de pauta o processo na semana passada, para que voltasse hoje. Pois bem, assistindo atentamente à sustentação do doutor Igor, tendo acesso a todos os processos, todos os conteúdos, eu tenho a conclusão, excelência, de que esse processo não é um processo complexo e de magnitudes já vistas, por exemplo, neste tribunal, em relação a documentos, em relação a teses jurídicas e etc. E, em razão disso, eu serei objetivo na sustentação em relação aos pontos que são controversos e cabem à nossa consideração aqui nesta tribuna. Como disse o doutor Igor, trata-se de uma representação por conduta vedada, onde existem 4 fatos típicos apresentados aqui, para que seja debatida sua configuração e, evidentemente, se sim, eventual gravidade ou não. Não foi
pelo menos pela parte autora, em nenhum momento é colocado a discussão das questões do abuso, trazida pelo Ministério Público já em seu parecer, em seus pareceres, no caso. E, nesta situação, Excelência, senhor presidente, senhor relator e demais desembargadores, eu vou fazer uma digressão aqui em relação a todos os fatos e depois faço considerações a eles. O caso específico delimita a existência de configuração do inciso 4º, que era a questão da promoção pessoal, e do parágrafo 10. Em relação ao inciso 4º, já foi dito aqui que, quanto a kits escolares, não apresentou. A candidata Pauline sequer estava presente. Em relação aos 3 outros itens, barriga cheia, Semana Santa e kits agrícolas, tinha a presença da candidata Pauline, que fez postagem em suas redes privadas, né? Sobre essa questão das postagens em redes privadas, o TSE já bem sedimentou que a divulgação de entrega de fardamento escolar em rede social particular, a ausência de uso da máquina pública e inexistência de caráter promocional. É bom que se diga que elemento essencial para o inciso 4º é a própria contemporaneidade. Aqui não foi usado live do governo da Prefeitura de Campo Alegre, né, como a gente já viu em vários debates neste tribunal aqui, existem diversas condutas vedadas que foram debatidas aqui, onde o canal oficial de determinado órgão público anunciava candidato X, Y, Z, e houve vários debates e há várias decisões aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Aqui o caso é diferente. A candidata compareceu, quem candidata era? A pré-candidata compareceu, não fez uso da palavra, estava presente, e no único caso em que houve o uso, não houve pedido de voto, não houve referência ao nome dela, mas houve referência à Gestão Pereira. Gestão Pereira que administra ali Campo Alegre, administra Teotônio, já administrou Junqueiro, já administrou outros órgãos públicos, então, assim, uma coisa absolutamente feita no genérico. Então, em relação ao inciso 4º, Excelências, não havendo a contemporaneidade, não havendo uso de recursos públicos, não havendo uso massivo, se quiser, de recursos privados, que as postagens foram feitas, obviamente, como se demonstra nos autos, através das redes sociais da própria candidata, né? E ela sequer tendo feito uso da palavra, e a gente está falando aqui de março e abril, falou-se muito em período crítico aqui, a gente não está em período crítico eleitoral, a gente está num período de pré-campanha, né? Mas março e abril não é período crítico eleitoral, né? Então, assim, que isso fique claro, que em março e abril, e na entrega dos kits escolares, em julho, sequer ela estava, sequer ela fez referência. Então, é importante que se diga. Então, em relação ao inciso 4º, eu faço essas colocações, e até o TSE aqui também, julgamento de 23, ele diga que o uso promocional com fins eleitorais ocorra no momento da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados, subsidiados pelo poder público. Não foi o caso. Foi feito, depois foi postado nas suas redes privadas. Em relação ao parágrafo 10º, que esse é o mais importante, é bom que se diga o seguinte: kits escolares. Realmente, kits escolares. Existe uma lei municipal, a Lei 934/2019, que dispõe acerca da concessão de benefícios na área da educação. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a implementar ações que visam o combate às vulnerabilidades sociais, que impedem ou dificultam o acesso, permanência ou o sucesso escolar dos alunos matriculados. É bom que se diga que aqui todos esses alunos, diferente de outros programas, são menores, sequer eleitores eram, né, o que dificulta a compreensão e a comprovação de uma eventual finalidade eleitoral, e que se diga também que na LOA, que foi apresentada, de 2023, existe a comprovação do orçamento desse programa, caso esse programa ainda seja considerado como um programa assistencial, o que não é o caso. Existe, inclusive, uma jurisprudência do TRE do Rio de Janeiro, que trata aqui política pública educacional, ausência de caráter assistencial, ausência de caráter assistencialista, dever do Estado, previsto na Constituição da República, autorização na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, previsão em leis orçamentárias municipais. Ou seja, além de se tratar de um programa que a gente demonstra, via outros elementos, que já tinha sido executado, a gente tratar que tem lei específica, a gente mostrar que sequer é assistencial, porque isso é um dever do Estado, essa apresentação, ele não pode ser, sob caráter algum, considerado como uma conduta vedada em relação a isso.
O programa que foi chamado aqui um programa, que não é programa, mas a questão dos kits agrícolas, é bom que se diga realmente que foram 350 kits agrícolas destinados pela Codevasf, uma empresa pública federal, ao município de Campo Alegre, como com certeza a diversos outros municípios no estado de Alagoas. E pelo que eu tenho conhecimento, o governo federal ele não está limitado circunscricionalmente a fazer e realizar suas ações, suas políticas públicas na ponta, ainda mais no mês de abril. As vedações, que são as vedações quando ocorrem, são nos 90 dias, quanto mais no mês de abril. Então, o Estado brasileiro tem que parar em que mês, em que período? Ou ele não pode mais funcionar, porque existe uma eleição daqui a 6 meses, 7 meses. Como eu disse, aqui sequer era período crítico eleitoral. Então, não tem como se considerar uma política do município assistencial. Isso é uma realização do governo federal, via o município de Campo Alegre, via tantos outros municípios, como foi feito no ano de 2024. Portanto, não há sequer como considerar caracterização de conduta vedada. E sim, o município de Campo Alegre, assim como é dever, e eu imagino que não só Campo Alegre, o governo do Estado, a Prefeitura de Maceió e tantos outros municípios, requerem, junto aos órgãos federais, implementos de políticas públicas, e foi assim que foi feito no caso em específico. Já em relação ao programa Barriga Cheia, é bom que se diga que esse programa ele é criado pela Lei 875/2017, a Política Municipal de Aquisição de Alimentos e Agricultura Familiar, PEMAF, né? E nesse programa, embora ele esteja na Lei Orçamentária de 2023, embora a gente comprove efetivamente a execução dele em anos anteriores, ele é um programa em que há contrapartidas. Para tanto, havendo contrapartidas, não há como haver a incidência do parágrafo 10, né? Então, o próprio artigo 12 dessa lei citada, ele fala que a natureza da operação no que se refere à aquisição de alimentos de agricultura familiar por parte da Prefeitura de Campo Alegre é a de compra direta dos produtos amparados por esta lei, de acordo com a relação anual mencionada no artigo 8º, sendo assegurada a assinatura de contratos ou outro instrumento normativo para a entrega dos produtos de forma diária, semanal, quinzenal e mensal. Ou seja, haveria a necessidade de contrapartida. Eu pago, mas eu recebo, e aí sim a distribuição é a agricultura familiar, como soe de acontecer. E por fim, e peço a atenção de Vossas Excelências, em relação à entrega dos peixes do período da Semana Santa. Existem duas leis que o Ministério Público, ao fim, no seu último parecer, alega os motivos, inclusive, para o pedido da cassação, a Lei 894/2018 e a Lei 967/2020, onde há uma alegação de leis genéricas, a primeira que regulamenta a concessão dos benefícios eventuais de política assistencial, de assistência social do município de Campo Alegre, e a segunda, que fala institui o calendário cultural do município de Campo Alegre, autoriza o Poder Executivo Municipal a alocar recursos para fins específicos. A gente junta essas leis, essas documentações, e é bom que se diga que esse programa, e a gente comprova o seu orçamento na LOA de 2023, a gente comprova a sua execução orçamentária juntando empenho, liquidação e pagamento, ou seja, todas as fases necessárias na Lei de Orçamentos Públicos em 2017, 18, 19, 23 e 24. Né? Então, assim, todas essas etapas elas são cumpridas em relação a este programa aqui. Há uma colocação do Ministério Público em relação a uma, inclusive foi citado aqui da tribuna, e eu peço só 20 segundos, Excelência, foi citado aqui da tribuna que há um erro em questão de dotação, ou seja, a dotação da cultura que está... Em relação a essas questões administrativas, eu acho que ficou muito claro o posicionamento do tribunal aqui, no último julgamento do programa da AIS do Escola 10, onde por 4-3... Doutor Henrique, eu comunico a Vossa Excelência que o tempo ali acabou. 5 segundos, por favor. Que foi colocado aqui, e o tribunal, por 4-3, considerou que essas questões administrativas menores, elas devem ser ultrapassadas, levando em consideração que a execução estava devidamente comprovada. Então, fazendo jus ao precedente já estipulado por essa casa, eu peço o julgamento improcedente do recurso eleitoral da parte investigante e o julgamento procedente do nosso recurso eleitoral. Muito obrigado, Excelências. Excelência, considerando que ultrapassou o tempo, mas só uma questão de fato,
que foi colocar aqui da tribuna, que seria só na rede social dos candidatos que haveria a promoção pessoal, mas há também no YouTube oficial da Prefeitura e também no Instagram da Prefeitura. A palavra do Ministério Público Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Cléver Loureiro, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes deste colegiado e a todos os presentes. Senhores desembargadores, como já destacado na tribuna, os representantes atribuem aos representados a prática em 4 contextos distintos das condutas vedadas estabelecidas no inciso 4 e no parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504. Quanto ao parágrafo 10, é necessário considerar os 2 requisitos que condicionam a ressalva ali estabelecida: execução orçamentária no exercício anterior e autorização legislativa. No que concerne ao primeiro requisito, os representados demonstraram a realização das 3 etapas da despesa pública: empenho, liquidação e ordem de pagamento, apenas quanto à entrega de peixes na Semana Santa. Os documentos referentes à execução propriamente dita não aludem aos demais gêneros alimentícios fornecidos na mesma ocasião, na mesma Semana Santa, e, sobretudo, não aludem aos outros 3 contextos de que trata a presente demanda, em relação aos quais não se demonstrou a continuidade orçamentária exigida pelo parágrafo 10. E isso se aplica, senhores, inclusive aos kits agrícolas distribuídos em 5 de abril de 2024. Ainda que tenham sido custeados com recursos da Codevasf, a distribuição desses kits foi idealizada, efetivada e eleitoralmente explorada pelos representados. Senhores desembargadores, se essa distribuição tivesse resultado, por exemplo, de um convênio anterior que estabelecesse um fornecimento em caráter periódico ou um calendário de distribuição previamente definido, haveria continuidade, inclusive previsão no orçamento municipal de 2023. Haveria execução orçamentária no exercício anterior, porque as doações e transferências voluntárias devem ser incluídas, sabem vossas excelências, no orçamento anual dos entes que as recebem, dos entes convenientes. Mas não foi isso que se verificou. O que ocorreu foi uma ação pontual que se deu exatamente no ano de 2024, no ano das eleições. O então prefeito, Nicolas Pereira, solicitou formalmente esses kits apenas em 17 de janeiro daquele ano eleitoral. Não havia, portanto, um programa, uma ação social qualquer que já estivesse em continuidade, como exige o parágrafo 10 do artigo 73. Cabe lembrar, por outro lado, que a ressalva estabelecida por esse parágrafo busca evitar a interrupção de uma política pública regular, o que, além da própria continuidade orçamentária, senhores, também pressupõe autorização em lei prévia e específica. Se estivermos de acordo com isso, se exigirmos autorização legislativa, concluiremos que nem mesmo a entrega de alimentos na Semana Santa se encontrava alcançada, abrangida por essa ressalva. Sim, porque para justificar a distribuição desses alimentos, os representados indicaram não uma, mas 2 leis municipais, o que, convenhamos, já sugere a ausência de uma autorização específica. Uma dessas leis, a Lei 894 de 2019, trata da assistência social em situações determinadas, como nascimento, morte, calamidade pública, etc., sem qualquer relação direta com a Semana Santa. A outra normativa, a Lei 967 de 2020, sequer alude a alimentos, a necessidades materiais, e sim a bens e serviços de natureza cultural. Na realidade, senhores, isso foi minuciosamente demonstrado em nosso parecer escrito. O único benefício para cujo fornecimento havia autorização em lei municipal específica eram os kits escolares distribuídos em 18 de julho de 2024. Mas mesmo esses kits escolares não foram fornecidos de acordo com a lei
934, porque não se destinaram apenas aos alunos que comprovaram documentalmente a situação de vulnerabilidade, como exigia a lei, e sim a todos os alunos da rede municipal de ensino. Mas, além do parágrafo 10, senhores desembargadores, esta representação também imputa aos representados o uso promocional das distribuições realizadas nos contextos referidos, justificando agora a incidência do inciso 4 do mesmo artigo 73. E aqui, senhores, parece ainda mais evidente a conduta verdade em que incorreram os representados. A começar pela referência invariável às expressões Grupo Pereira e Gestão Pereira, sempre presentes nos discursos e postagens apresentados. Os investigados e seus apoiadores utilizam, inclusive, slogans que distinguem e promovem o grupo familiar, como as expressões padrão Pereira de qualidade, ou ainda marca ou selo Pereira de qualidade. Ao ver do Ministério Público, tem razão os representados ao sustentarem que o uso reiterado dessas expressões cria uma identidade coletiva que vincula as ações governamentais, vincula as ações administrativas, não apenas ao gestor, não apenas a ele, mas ao grupo familiar como um todo. A ideia aqui é de assegurar a continuidade desse grupo familiar, a continuidade da gestão Pereira, que só ocorreria com a eleição da representada Pauline Pereira. E essa mensagem, esse propósito, se reflete claramente no protagonismo assumido pela pré-candidata naqueles eventos sociais. Mesmo sem ocupar qualquer cargo da administração pública, a representada participou de forma ativa da distribuição de bens, realizando pessoalmente a entrega às pessoas que ali estavam e assumindo sempre uma posição de destaque, inclusive com o uso do microfone, como se verifica em algumas das imagens oferecidas. Tudo isso conferiu a Pauline Pereira, senhores, uma vantagem expressiva em relação aos seus concorrentes, mal ferindo o princípio da isonomia de oportunidades, esse que talvez seja o mais importante princípio do direito eleitoral brasileiro. Para o Ministério Público, a gravidade qualitativa das condutas vedadas resulta, senhores, do fato de que as ações sociais foram colocadas a serviço da candidatura da representada, com a atribuição de um protagonismo descabido a quem sequer participava da administração pública. Resulta também da própria condição de vulnerabilidade dos destinatários dos bens distribuídos, gerando, senhores, o chamado voto de gratidão, de quem, por sua própria hipossuficiência econômica e condição cultural, ordinariamente apresenta maior dificuldade para formular um juízo crítico sobre os fatos. Inclusive para entender que quem lhe confere aquele benefício é, na realidade, o município de Campo Alegre, e não a gestão ou o grupo Pereira. Como ressalta um dos julgados do TSE reproduzido em nosso parecer escrito, o RO 1445, a condição de vulnerabilidade, e nisso se relaciona também ao critério quantitativo, propicia um efeito naturalmente multiplicador, porque, abro aspas, tratando-se de pessoas inegavelmente carentes, é evidente o impacto desta ação sobre sua família e seu círculo de convivência. A gravidade quantitativa se reforça ainda em razão dos números expressivos reproduzidos aqui pelo Dr. Igor Franco, de bens distribuídos em 4 contextos diversos e sequenciais naquele ano eleitoral. Com essas considerações, senhores desembargadores, o Ministério Público, reiterando o seu parecer escrito, se manifesta pelo desprovimento do recurso dos representados e pelo provimento integral do recurso dos representantes. É o parecer, senhor presidente. Presidente, desembargador Clever Loureiro, excelentíssimos senhores desembargadores eleitorais que compõem, na tarde de hoje, o julgamento do plenário do TRE, eminente desembargador Rodrigo, que se encontra
à distância, mas tão próximo entre nós, logado que está para a sessão de hoje, eminente procurador, doutor Marcelo, senhores advogados, advogada, eminente desembargadora Natália França, que se encontra, senhores servidores, e a todos que se fazem presente na tarde de hoje. Senhor presidente, senhores desembargadores, o meu voto eu fiz distribuir a Vossa Excelência. No entanto, alguns tópicos do conteúdo do meu voto eu farei a leitura, não todo integralmente, mas de algum tópico. Inicio me referindo ao tópico 3, quando digo que a inicial relator que o prefeito Nicolas Pereira promoveu diversos eventos custodiados pela administração pública em 2024, incluindo distribuição de sementes, alimentos, kits escolares e equipamento agrícola, com a participação de sua prima, Pauline Pereira, visando beneficiar sua candidatura nas eleições municipais. A peça foi instruída com relatório de captura técnica referente aos eventos indicados. O primeiro recurso, interposto pela coligação e por Henrique Tenório, pleiteia a majoração das multas e a cassação dos registros, diplomas dos representados. O segundo recurso, interposto por Pauline Pereira, Leonardo Monteiro e Nicolas Pereira, sustentou a inexistência das condutas vedadas e busca a reforma de decisão para que a representação seja julgada improcedente. Este é o termos do relatório. Trago à apreciação deste colegiado dois recursos eleitorais interpostos contra a decisão do juiz eleitoral da 47ª Zona Eleitoral, IDE sob número, em que julgou parcialmente procedente a representação, aplicando apenas penalidade de multa ao ex-prefeito de Campo Alegre, Nicolas Pereira, e o então candidato à prefeitura, Pauline Pereira, por violação ao artigo 73, inciso 4º, parágrafo 10º, da Lei 9.504/97, e improcedente a demanda em relação a Leonardo Monteiro. De início, examinando a preliminar de ausência de dialeticidade sustentada por Pauline Pereira, Nicolas Pereira e Leonardo Monteiro, entendo que tal argumento contido nos autos não tenha sua procedência. Ainda que reconheça que a peça recursal se apresente, em grande parte, como reprodução da peça inicial, é possível extrair do instrumento de apelo os fundamentos do seu recurso, como se percebe dos seguintes trechos. E eu trago à colação os trechos em que há a referência desse recurso. Percebe-se que, em vários momentos, a peça recursal, os apelantes fazem referência expressa à sentença vergastada, apresentando os fundamentos que justificariam sua reforma. Desta forma, não há que se falar em ausência de dialeticidade, pelo que a preliminar suscitada não merece prosperar. No que se refere à documentação apresentada pelo recorrente após o encerramento da fase instrutória, tenho que estão alcançadas pelo fenômeno da preclusão. E explico. Nos termos do artigo 343 e nos termos do artigo 434 e 435 do Código de Processo Civil, é dever das partes instruir a petição inicial ou a contestação
com os documentos destinados a provar suas alegações, cabendo apenas de maneira excepcional a juntada posterior de provas. Entretanto, a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses legais de admissão de juntada tardia. É que os documentos trazidos possuem natureza pública, acessíveis aos recorrentes e foram produzidos a tempo anterior ao oferecimento da defesa, não havendo qualquer justificativa válida nos autos ao seu acolhimento, especialmente em etapa recursal. Em sendo assim, será considerado como acervo probatório para fins convencionados deste julgador as provas produzidas até o encerramento da fase instrutória. Superadas as questões preliminares, verifico a presença dos demais requisitos recursais, pelo que conheço de ambos os apelos. Passo, no entanto, a examinar o mérito recursal. O ponto central de divergência de ambas as peças recursais repousa na análise da suposta prática de ilícitos eleitorais em eventos promovidos pela administração de Campo Alegre, que teriam contados com a participação de Paulino Pereira e envolvido a distribuição regular de bens em ano eleitoral, a fim de beneficiar sua candidatura. Nos termos aduzidos, teriam as práticas irregulares ocorrido em, ao menos, 4 eventos dessa natureza. Seriam eles: em 26/3/24, a distribuição de 2.000 quilos de sementes de feijão para plantio de 200 hectares, além de bonés, camisa de proteção UV e transporte, beneficiando mais de 500 famílias, o chamado projeto Barriga Cheia. Em 28/3/24, distribuição de 55 toneladas de peixe, 15.000 quilos de arroz, 13.000 unidades de leite de coco e 13.000 sucos de uva, distribuição de peixes e alimentos. Em 5/4/24, entrega de 350 kits de equipamento agrícola, um veículo tipo van, entrega de kits agrícolas. E em 18/7/24, entrega de kits escolares, distribuição de 3.937 kits escolares e fardamento. Com efeito, vê-se, dos argumentos apresentados pelas partes, que a solução do feito envolve o exame da ocorrência de prática de conduta vedada atribuída aos investigados pela, primeiro, distribuição gratuita de bens em período proscrito, artigo 73, parágrafo 10º. Segundo, pela realização de uso promocional em benefício de campanha eleitoral própria e de terceiro dessa distribuição, artigo 73, inciso 4º, bem como, terceiro, a configuração de abuso de poder político e econômico pela prática de atos mencionados, artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Ao adentrar no mérito da questão sob exame, um ponto inicial a ser destacado é que a efetiva ocorrência das distribuições de bens no município de Campo Alegre, que foram apontados na inicial, não é objeto de controvérsias nos autos. Chama atenção para tal fato, porque em nenhum momento houve o contraponto de que tais distribuição não havia ocorrido. É dizer, os investigados não negaram que houve a distribuição gratuita dos itens pela Prefeitura Municipal. Resta, portanto, a discutir a ocorrência de situações excepcionais que afastariam a ilegalidade desta conduta.
É cedido que a prestação de serviços públicos, especialmente aqueles de natureza essencial, deve ser contínua e ininterrupta pela administração. Nesse sentido, ao estabelecer como regra a vedação do início da execução de programas sociais de distribuição gratuita de bens em ano eleitoral, o legislador fez a opção de priorizar e privilegiar as ações decorrentes de estratégias duradouras e longínquas, em detrimento daqueles oportunistas e imediatistas. Denota-se, portanto, que a distribuição de bens gratuitamente em ano eleitoral restou apenas excepcionalmente autorizadas, razão pela qual a sua legalidade exige que essas possibilidades sejam envolvidas em compatibilidade com o princípio de igualdade de oportunidade, de maneira a preservar o equilíbrio entre os candidatos no pleito. Se extrai do dispositivo legal em exame, assim, que é possível a continuidade da execução de programas sociais em ano eleitoral, desde que satisfeitas duas condições. Primeira, a existência de autorização em lei. E a segunda, que tenha início a execução orçamentária em ano anterior às das eleições. Conforme se observa das provas trazidas aos autos, os investigados sustentaram que as distribuições estariam amparadas em leis municipais. A primeira dela, 875/2017, 894/18 e 967/2020, bem como se as ações já teriam iniciado em execução no exercício anteriores. Neste ponto, vale destacar que, nos termos do parágrafo 10º do artigo 73 da Lei das Eleições, a vedação à distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública pode ser excepcionada nos casos de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. É dizer, não basta que haja previsão em lei, mas é necessário que se tenha iniciado a execução orçamentária. Cabe aqui trazer a definição de execução orçamentária, a fim de que se possa avaliar se efetivamente houve seu início no ano anterior das eleições. Segundo o glossário dos termos orçamentários do Congresso Nacional, execução orçamentária é utilização dos créditos consignados no Orçamento Geral da União, visando a realização das ações atribuídas às unidades orçamentárias. Envolve os três estágios da despesa: empenho, liquidação e pagamento. Inicialmente, quanto ao projeto Barriga Cheia, que envolve a distribuição de cimentos, bonés, camisa, de proteção UV e transporte de agricultores, sustentam os representados que este projeto estaria inserido na política municipal de aquisição de alimentos da agricultura familiar, PMAF, instituída pela Lei 875/17, e que seria realizado anualmente na cidade, mobilizando diversos pequenos agricultores. O segundo evento apontado trata da distribuição gratuita de peixe. Alegam ainda os representados que a entrega de peixes é prática tradicional durante a Semana Santa no município de Campo Alegre, sendo efetuada há cerca de uma década, e que teria seu fundamento na Lei 8.894/2018 e 967/2020.
O outro evento indicado diz respeito à distribuição de kit agrícola e um veículo van. Aduzir os representados que a entrega desses bens não seria de responsabilidade municipal, mas corresponderia à doação realizada pela Codevasp, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, empresa pública federal, de maneira que essa distribuição não estaria alcançada pela vedação legal, já que estaria fora da circunscrição do pleito eleitoral. O único episódio apontado foi relativo à distribuição de kits escolares e fardamento para criança. O último episódio apontado foi a distribuição de kits escolares e fardamento para criança. A defesa afirmou que a entrega estaria autorizada pela Lei 934 de 2019 e que a distribuição de itens escolares é prática que acontece anualmente, sendo uma política pública contínua no município de Campo Alegre. Um ponto de partida aqui é que a tradição de prática de distribuição de bens, ou mesmo o fato de já ter ocorrido anteriormente a entrega, não são fundamentos legais para o afastamento da vedação legal de distribuição gratuita de bens em ano eleitoral. E eu trago à colação, e os senhores têm em mãos, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito a esse item. Em sendo assim, a demonstração de que o ano anterior houve a distribuição gratuita de peixes durante a Semana Santa, ou mesmo ter distribuído kits escolares, não afasta o administrador do dever de observar as vedações legalmente impostas que visam evitar uma utilização abusiva da máquina pública a fim de beneficiar individualmente campanhas eleitorais. É dizer, mesmo sendo demonstrada a prática costumeira da entrega, a legalidade da distribuição gratuita de bens, valores ou benefício por parte da administração pública está condicionada, no caso dos autos, à demonstração de prévia autorização legal e início da execução orçamentária no exercício anterior, nos termos do parágrafo 10º do artigo 73. Desta maneira, a justificativa apresentada de reiteração de prática habitual no município de Campo Alegre não serve de fundamento legal para as distribuições gratuitas de bens em ano eleitoral que foram apontados pelos representados. Nos casos narrados, percebe-se que em 3 dos eventos, a distribuição gratuita de bens buscou fundamentos em leis municipais, notadamente a Lei 875 de 17, Projeto Barriga Cheia, a Lei 934 de 19, Distribuição de kits escolares, e as leis 894 de 2018 e 967 de 2020, distribuição de peixe e alimentos típicos de um período de Semana Santa. Conforme bem destacado pelo eminente Procurador Regional Eleitoral, não obstante a lei municipal traga a previsão de ações de estímulo à produção, com o oferecimento de assessoria técnica e capacitação, dentre outros, não há a referência expressa à entrega gratuita de insumo. Isso estou a me referir no projeto da Barriga Cheia, Projeto Barriga Cheia, Lei 875, que instituiu a política municipal da aquisição de alimentos da agricultura familiar no âmbito do município de Campo Alegre. Como se percebe, pela sua própria descrição, a legislação indicada trata de aquisição de bens de produtos locais e não de distribuição gratuita de insumos. Com efeito,
o Tribunal Superior Eleitoral tem consolidado entendimento no sentido de que não é suficiente a existência de programa genérico a legitimar a atuação do agente público, exigindo-se a especificidade, previsão legal, quanto às características do programa, sob pena de tornar inócuo a vedação legal. E como bem destacou o Superior Tribunal Eleitoral em recente julgado, que eu trago a colação do ministro Raul Araújo, datado de 31 de 3 de 2023. Outro sim, além de não ter sido demonstrado autorização legal específica para a distribuição gratuita dos referidos dos bens referentes ao projeto Barriga Cheia, também não foi comprovado o início da execução orçamentária desta ação da Prefeitura no ano anterior, ano das eleições. Vale registrar ainda que o artigo 11 do diploma discriminou de que forma esses outros benefícios assistenciais podem ser implementados, tendo sido registrado a possibilidade de cestas básicas por um período de 6 meses, passagem, documentos, primeira e segunda vias e aluguel social. Como se percebe, o instrumento legal trata de situação de nascimento, morte, de vulnerabilidade temporária ou calamidade, de maneira que não se pode extrair a fundamentação jurídica para a distribuição de benefícios indiscriminada pela Prefeitura de peixes e outros alimentos sob a justificativa de se estar em período de Semana Santa. Da mesma forma, constata-se que a Lei 967 de 2020 também não serve como fundamento legal para a entrega de bens em exame, na medida em que se destina apenas à instituição de calendário cultural no município de Campo Alegre e permitir que o Executivo destine recursos para ampliação de acesso à população a bens e serviços culturais. Como bem destacado pelo Ministério Público Federal, o evento indicado envolve a distribuição gratuita e indiscriminada de 55 toneladas de peixes, de 17 toneladas de arroz, de 13 toneladas de leite de coco e 3.000 sucos de uvas, não podendo, naturalmente, tais ações serem comprometidas com um ato de fomento a bens e serviços culturais. Ademais disto, como restou consignado na sentença recorrida, também não há demonstração de que houve o início da execução orçamentária no ano anterior, já que o documento trazido com essa finalidade não faz referência à distribuição de peixes e alimentos, mas uma menção genérica a apoio às festividades religiosas do município. Destarte, tenho que também, em relação à distribuição de peixe e outros alimentos durante a Semana Santa, não restaram demonstrados elementos probatórios que afastem o caráter ilícito do procedimento, ficando caracterizada assim a prática de conduta vedada. No que refere-se ao segundo item, a distribuição de kits escolares. A lei municipal indicada pela defesa como fundamento foi a 934 de 2019. Da leitura do documento legal, constata-se que, de fato, há a previsão de distribuição de material escolar aos alunos matriculados na rede pública municipal. Todavia, a norma autorizadora é clara ao especificar que a distribuição gratuita é cabível em relação aos alunos que estejam em situação de vulnerabilidade social. Com efeito, o conhecimento do preenchimento dos requisitos relativos à autorização legal prévia
que pode afastar o caráter ilícito da distribuição gratuita de bens em ano eleitoral, exige a demonstração de que a entrega dos bens observou os exatos termos previstos na legislação de referência. É dizer, deve-se demonstrar, no caso concreto, que a entrega de bens se deu de maneira criteriosa, observando a necessidade de comprovação de situação de vulnerabilidade social do aluno beneficiado, já que não há como se reconhecer a excepcionalidade do parágrafo 10º do artigo 73 da Lei das Eleições, das ações sociais que vão além do que restou autorizado em lei. No caso em exame, não houve a demonstração de que a distribuição de bens se deu observando a existência de situações de vulnerabilidade dos beneficiados. Ao revés, no que consta nos autos, a entrega dos bens ocorreu de forma indiscriminada e irrestrita a todo o aluno da rede pública municipal. Desta maneira, não há como se reconhecer a distribuição de kits escolares na forma como procedida pela Prefeitura de Campos Alegre. No evento indicado no inicial, se deu ao amparo da legislação indicada. Ademais, de maneira semelhante aos dois eventos anteriores, além da ausência de legislação específica, não foi demonstrada a execução orçamentária no exercício anterior, conforme exige o parágrafo 10º do artigo 73 da Lei das Eleições. Os documentos apresentados pelos investigados limitam-se a notícias e publicações de redes sociais que não são suficientes para comprovar a regular execução orçamentária prévia. Assim, verifica-se que o evento de distribuição de kits escolares em análise se enquadra na hipótese de conduta vedada, previsto no parágrafo 10º do artigo 73 da Lei 9.504, de 97. O último ato público de distribuição de bens indicado na inicial se refere à entrega de kits agrícola. Conforme se depreende da inicial, foram distribuídos 350 equipamentos agrícolas e um veículo tipo van para pequenos agricultores no município. Restou demonstrado pela defesa que os bens entregues não foram adquiridos com recursos provenientes do erário municipal, mas que foram doados pela Codevasp, que se trata de empresa pública federal. Todavia, a vedação trazida no parágrafo 10º do artigo 73 não exige que os bens distribuídos decorram de verbas municipais. Em verdade, o que restou proibido pela norma foi a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. No caso em exame, demonstrou-se que, muito embora a origem dos recursos seja federal, a distribuição gratuita de equipamentos agrícolas no ano eleitoral ocorreu com a efetiva participação do prefeito Nicolas Pereira e da candidata Pauline Pereira, tendo eles, inclusive, explorado sua participação em suas redes sociais. Destaca-se, inclusive, que a titularidade da iniciativa de distribuição de bens restou demonstrado no ofício encartados aos autos, encaminhado pelo prefeito Nicolas Pereira ao superintendente da Codevasp, João José Pereira dos Santos Filho, que é irmão da candidata representada, Paulino Pereira, solicitando 350 kits do agricultor para beneficiamento agrícola da agricultura familiar no município de Campo Alegre. Fica evidente, assim, que os representados tiveram participação direta, tanto na obtenção dos bens distribuídos, como na efetiva entrega aos beneficiários. Desta feita, entendo que a distribuição dos kits agrícolas em exame não observou as hipóteses excepcionais previstas no parágrafo 10º do artigo 73, também caracterizando, assim, conduta vedada. Como visto, em todos os eventos apontados na inicial,
houve a distribuição irregular de bens pela Prefeitura de Campo Alegre, em cerimônia que contaram com a participação da candidata representada, Paulina Ferreira, e do então prefeito Nicolas Pereira, conforme ficou amplamente demonstrado nos autos, especialmente por meio de imagens extraídas nas redes sociais que foram encartadas à inicial. No que diz respeito destarte, entendo que houve a prática de conduta vedada prevista no parágrafo 10º, artigo 73, nos quatro eventos apontados na inicial. No que diz respeito à conduta vedada referente ao uso promocional dos atos de distribuição, artigo 73, inciso 4º, verifico que restou demonstrado nos autos que a pré-candidata Paulina Pereira, mesmo sem ocupar cargo público, participou ativamente dos 4 eventos, realizando a entrega pessoalmente e divulgando ostensivamente em suas redes sociais, tudo isso ocorrendo sob a permissão e apoio do representado e ex-prefeito Nicolas Pereira. É o que se vê das diversas postagens que foram produzidas na inicial, em que Paulina Pereira, sem qualquer vínculo formal com a Prefeitura, participa como protagonista das ações de entrega gratuita de bens à população realizada pela municipalidade, muitas vezes ao lado do então prefeito Nicolas Pereira. Percebe-se isto das imagens incluídas nas postagens constantes às folhas 3 e 7 da inicial. Verifica-se que a participação de Pauline Pereira nas ações de entrega de bens realizadas pela Prefeitura de Campo Alegre foram direcionadas no sentido de impulsionar sua campanha ao cargo de prefeita, ao cargo da Prefeitura da cidade. Este ânimo ficou ainda mais evidente ao se constatar que a forma de comunicação política dos representados evidenciava as ações de uma gestão Pereira, reforçando a ideia de que existia uma relação de identidade coletiva entre os representados. Desta forma, a entrega irregular de bens à população em ano eleitoral se caracterizaria não apenas como uma expressão de uma política pública essencial, mas como um verdadeiro grupo político que disputa o pleito. Desta forma, restou verificada a instrumentalização de ações públicas de distribuição de bens no sentido de promover a candidatura de Paulina Pereira, que integra o grupo político do então gestor de Campo Alegre, Nicolas Pereira, e que se amolda com perfeição à vedação trazida no inciso 4º do artigo 73, que deixa patente que é proibido fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custodiados ou subvencionados pelo poder público. No caso dos autos, ficou sobejamente provado tanto a participação dos representados em eventos de distribuição gratuita de bens em anos eleitoral, como que houve a efetiva distribuição desses produtos nos eventos. Diante do exposto, concluo no sentido de que a sentença recorrida não merece reparo no que diz respeito ao reconhecimento da efetiva prática de conduta vedada pelos representados Pauline Pereira e Nicolas Pereira.
O recurso interposto pela coligação e por Henrique Tenório, que tem por objeto justamente esta parte da decisão, visando sua reforma no sentido que seja reconhecido a prática de abuso do poder e, com isso, sejam imputadas as sanções decorrentes dessa conclusão. Resta assim analisar a ocorrência de abuso do poder nas condutas apresentadas. Sabe-se que a configuração da política de conduta vedada, que, como demonstrada, possui natureza objetiva, não resulta necessariamente em abuso de poder político e econômico, já que se exige aqui uma dimensão subjetiva de análise. Diante disso, passa-se a analisar os elementos trazidos nos autos relativos à magnitude do programa, como alguns aspectos referentes à distribuição de cestas, a fim de verificar se, de fato, a conduta ilegal praticada possui gravidade significativa para afetar a normalidade e a legitimidade do pleito. O abuso do poder político se configura com a ação do agente público que, nessa qualidade e em manifesto desvio de finalidade e em afronto direto a comando constitucional ou legal, impõe desequilíbrio ao pleito, afetando a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Levando em consideração as consequências severas de reconhecimento judicial da irregularidade, que podem resultar, inclusive, na cassação do registro ou do diploma, a lei exige que sejam graves as circunstâncias caracterizadoras do abuso do poder. Ademais, como é sabido, a orientação jurisprudencial elenca como requisito para a comprovação de abuso do poder político e econômico um conjunto probatório robusto e inconteste. E eu trago à colação aos senhores as decisões jurisprudenciais neste sentido. Neste sentido, é mister considerar, no exame do caso posto à apreciação, que a prova em conteste deve abranger a certeza de distribuição gratuita de bens e demonstração da gravidade o suficiente para justificar as sanções cabíveis à espécie. No que se refere ao primeiro requisito, distribuição irregular de bens, percebe-se que resta absolutamente configurado, como pode ser visto quando o exame das condutas vedadas. As imagens das postagens trazidas aos autos e não contestadas pelos representados demonstram com clareza a distribuição gratuita de bens à população de Campo Alegre pela gestão municipal, com a participação do então prefeito Nicolas Pereira e da candidata Pauline Pereira, em condição de protagonista. No que diz respeito à gravidade da conduta, também verifico sua configuração. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado no sentido de que, para fim de exame da prática de abuso de poder, a análise da gravidade deve envolver tanto os aspectos qualitativos, entendido como o grau de reprovabilidade da conduta, quanto o quantitativo dos atos praticados, em que são avaliados os aspectos das condutas na normalidade e legitimidade do pleito. Desta forma, passa a analisar a gravidade sobre os aspectos quantitativo e qualificativo. No aspecto quantitativo, como visto, deve-se levar em consideração as perspectivas numéricas da população da cidade de Campo Alegre, nos termos que os dados de 2022 do IBGE seria de 32.106 pessoas. As provas trazidas nos autos demonstram que as ações beneficiaram um expressivo número de eleitores. Foram entregues, no âmbito das ações indicadas na inicial, mais de 500 famílias com sementes, 13 mil kits de alimentos,
350 kits escolares e 3.937 kits. 350 kits agrícola e 3.937 kits escolares. Considerando que os candidatos recorridos foram eleitos com 12.219 votos, 59%, apenas 3.780 votos a mais que o segundo colocado, parece negável que a conduta tiver aptidão para interferir no resultado do pleito. Veja-se aqui que esta constatação não está sendo utilizada para fins de verificação de potencialidade de alteração do resultado, mas como elemento circunstancial de evolução da gravidade da conduta que é admitido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quanto ao aspecto qualitativo, tem-se que a conduta é reprovável, considerando que as ações foram realizadas à ausência de amparo legal específico para a distribuição. A situação de protagonismo conferido à pré-candidata, sem vínculo com a administração. O uso de estrutura administrativa para beneficiar e promover candidatura específica de Paulino Pereira e a multiplicidade de condutas vedadas que foram praticadas. Diante de tudo que restou demonstrado, admito como devidamente comprovado que os 4 eventos apontados na inicial tiveram gravidade, tanto em sua dimensão quantitativa como qualificativa suficiente para configurar a prática de abuso do poder político e econômico. Considerando todo o exposto, tenho que a conduta praticada pelos representados caracterizam conduta vedada prevista no inciso 4º, parágrafo 10º, artigo 73 da Lei das Eleições, bem como abuso de poder político e econômico, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. No que se refere ao valor da multa, a decisão combatida se limitou a aplicar o valor de 5.320 aos representados Nicolás Teixeira e Paulino Pereira, tendo deixado de aplicar multa em relação a Leonardo de Paula Monteiro, ao argumento de que não teria restado comprovada a sua participação. Com efeito, como já demonstrado, as condutas ilegais praticadas tiveram o condão de beneficiar as candidaturas de todos os integrantes da chapa, de maneira que, segundo a lógica da unicidade das chapas, a aplicação da multa deve ser estendida também a Leonardo de Paula Monteiro, nos termos previstos no parágrafo 4º do artigo 8º parágrafo 4º e 8º do artigo 73 da Lei 9.504/97. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual o reconhecimento da conduta vedada implica a aplicação de multa, independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do ato. Todavia, deve-se falar em gradação quando a aplicação de multa em razão da demonstração de diferença de intensidade na participação do candidato dos fatos apurados. Neste sentido, é evidente que a participação de Paulino Pereira se deu de maior grau que o seu vice, já que adquiriu verdadeiro protagonismo nas ações de distribuições, situação que não ocorreu em relação a Leonardo de Paula Monteiro. Desta forma, atento ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade que devam nortear a aplicação da pena em caso de prática de conduta vedada, entendo que, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a multiplicidade e gravidade da conduta vedada praticada, as penas de multa aplicadas deverão ser majoradas e o valor arbitrado a Leonardo de Paula Monteiro deve ser inferior àquelas aplicadas aos demais representados. Outro sim,
É sabido que a condenação pela prática de conduta vedada não gera como efeito automático a cassação de mandado, exigindo-se um exame de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se avaliar se as condutas irregulares possuem gravidade capaz de afetar a normalidade e a legitimação e a legitimidade das eleições. Com efeito, convenço-me de que as circunstâncias específicas deste caso concreto, a gravidade apurada, embora existente e suficiente para caracterizar o abuso de poder em tese, não atinge o patamar exacerbado necessário para justificar a medida de cassação dos diplomas. No entanto, a aplicação de sanção deve ser proporcional à gravidade efetivamente demonstrada. A cassação, por seu caráter extremo e por anular a vontade do eleitor, deve ser ressalvadas as situações em que a violação à normalidade e legitimidade do apelo seja invocada, profunda e de difícil reparação por outros meios. Considerando o conjunto probatório e as particularidades do caso, avalio que a participação de multa em patamar elevado é a sanção que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, punindo adequadamente os ilícitos cometidos, sem, contudo, impor a consequência maior da perda do mandato. Em face do exposto, voto pela rejeição das questões preliminar suscitada, e o reconhecimento do recurso interposto. E no mérito, pelo não provimento do recurso eleitoral interposto por Nicolau Teixeira Tavares Pereira, Paulina Fátima Pereira Albuquerque e Leonardo de Paula Monteiro. E pelo provimento do recurso interposto pela coligação Campos Alegre, pode ser melhor, e Henrique Antônio Góes Tenório, no sentido de reformar parcialmente a decisão guerreada para julgar procedente a representação em relação a Leonardo de Paula, candidato a vice-prefeito e beneficiário da conduta vedada, aplicando-lhe multa de 6.000 nos termos do artigo 73, parágrafos 4º e 8º da Lei 9.504, e majorar a multa aplicada para Paulina Pereira e Nicolas Pereira para 30.000 cada. É com voto, senhor. Em discussão, o voto do eminente relator. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, renovando os cumprimentos, depois das sustentações orais, a quem parabenizo, as duas dos eminentes advogados, a do eminente procurador regional eleitoral, e da explanação do voto do desembargador Alcides, algumas questões e particularidades nesse processo me levam a fazer um pedido de vista, e eu explico. Há aqui uma análise extremamente estruturada, tecnicamente, feita pelo eminente desembargador Alcides, que faz toda uma análise do cotejo probatório, mas Sua Excelência ela acaba superando uma juntada de documentos feita aqui em sede recursal. E Vossa Excelência fundamenta bem esse quesito. E aí eu queria me debruçar sobre esse tema, até para avaliar a pertinência ou não da juntada dessa documentação, se seria ou não suficiente para desmistificar as acusações, enfim, questões várias que me fazem pedir vista desse processo, senhor presidente. Os senhores desembargadores, se algum dos senhores quiser antecipar o voto, regimentalmente é possível. Diante do silêncio, ninguém quer antecipar o voto, não é isso? Então, fica presente o processo sobre o Estado. Doutor Milton, aí o senhor traz para a semana?
Não, senhor presidente. Nesse caso, pela complexidade da matéria, o processo é extenso, eu me comprometo a pautar oportunamente. Ficando presente processo sobre o Estado, aguardando o retorno do desembargador Milton Ferreira. Senhoras e senhores, concluída a pauta, não havendo mais nenhum processo na referida pauta, eu declaro encerrada a presente sessão. Desejando a todos uma boa tarde. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, não temos processo na pauta da sessão administrativa de hoje, mas eu gostaria somente, se fosse possível, sugerir a Vossa Excelência da Corte fazer uma moção de pesar pelo falecimento da mãe do desembargador Carlos Cavalcante, na última semana. Ele que dirigiu a Escola Judiciária Eleitoral e até pouco tempo ocupava aqui o cargo de desembargador eleitoral substituto. Eu acredito que todos concordam, né? Pronto. Por unanimidade, a Corte acolheu a proposta de moção de solidariedade ao desembargador Carlos Cavalcante, que já pertenceu a esta Corte. Uma boa tarde para todos e que todos tenham uma tarde iluminada por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Recado.